E é com grande pesar que, mais uma vez, a gente tem que trazer aqui a notícia que um jovem jogador de futebol acaba morrendo. E dessa vez foi confirmado, ele morreu de infarto. E eu fiquei sabendo dessa informação ontem, quando eu estava fazendo minha live, e aí apareceu lá uma pergunta para mim. Doutor Cotto, o senhor tá sabendo que teve um jogador de futebol que morreu, teve um mal súbito? Do que foi que ele morreu? Aí eu fui atrás da informação e realmente foi confirmado, saiu lá o DML que ele teve um infarto. Mas o que pode acontecer? Quais as possíveis causas de um jovem de 26 anos, atleta, levar o infarto? Não faz muito sentido, né? Pois é, nesse vídeo que eu quero esclarecer para vocês quais são as possíveis causas. E a primeira coisa que eu quero fazer é dar meus pêsames à família do jogador, porque não tem nada mais sofrido do que realmente, por exemplo, uma mãe enterrar um filho ou o filho enterrar o pai, principalmente no auge da carreira. Um atleta de infarto, de forma súbita, não tem palavras, a não ser meu desejo que Deus consiga receber lá o nosso irmão e consolar a família, porque fora isso eu não tenho mais palavras. Bem, mas aí vem você e acaba se perguntando se isso aconteceu com ele, jogador de futebol, 26 anos, infartar, será que também pode acontecer comigo? Infelizmente sim, isso pode acontecer com todo mundo. É um evento muito raro, não é uma coisa frequente. Só que quando acontece, choca muito e aparece na televisão. E aí todo mundo começa a se desesperar. Então calma lá, que isso aí é uma coisa bem rara. O que eu quero trazer nesse vídeo aqui, quais são as possíveis causas. E eu separei aqui 7 possíveis causas do porquê que aconteceu. Eu sei qual foi? Não sei, e provavelmente a gente não vai ficar sabendo, porque muitas vezes é difícil saber qual foi a causa, mas a gente sabe que essas 7 possíveis causas são as mais comuns. Existem outras? Existem, mas eu vou falar aqui só das 7 principais. E a primeira delas, coronária anômala. Nós temos duas coronárias que saem do coração, coronária direita e coronária esquerda, e elas saem nos seus respectivos lugares. Só que às vezes uma delas acaba nascendo num lugar diferente, e quando ela passa por esse outro local, ela pode ser comprimida e diminui o fluxo de sangue. Isso aí realmente pode levar à morte. Motivo número 2, embolia coronariana. O que seria uma embolia coronariana? Um pedaço de gordura, um coágulo, qualquer coisa pode se desprender e entrar na artéria coronária e entupir a passagem do sangue. Aí é como se fosse que nem uma placa de gordura que se formou lá, entope, o sangue não passa e a pessoa infarta. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tem um problema na válvula mitral, ela tem uma endocardite e solta um pedaço dessa válvula. Ela pode entrar na coronária, entupir e, infelizmente, levar ao infarto. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer num jovem, mas não é impossível. Terceiro motivo, espasmo da artéria coronária. Então, as artérias coronárias são aquelas artérias que levam sangue para o coração. Então, já sabe, se ela entupiu, não chega o oxigênio, aí as células morrem, isso é o infarto. Então, o espasmo da artéria coronária é quando a artéria fecha. Por exemplo, uma pessoa que tem um pico hipertensivo, ela tem um susto muito grande, essa artéria ela pode fechar, aí o sangue não passa, aí a pessoa infarta e depois a artéria abre. Aí a gente vai fazer o cateterismo, não tem nada, mas a pessoa infartou. Inclusive, isso acaba até levando a gente a pensar, por exemplo, em Takotsubo, que a gente já ouviu falar da síndrome do coração partido. Não acredito que seja o caso dele. Por quê? Porque é um paciente muito jovem. Isso normalmente acontece em mulheres de meia idade. Então, para ele, jovem, atleta, apesar de que provavelmente sim, ele estava ali com grande estresse, e esse é o fator desencadeador, né? Ele estava ali nas vésperas de jogar, mas sinceramente eu acho esse pouco provável. Mas o do espasmo coronariano, esse eu não acho nada improvável não. Dissecção da artéria coronária. As nossas artérias, elas têm 3 camadas, interna, média e externa. Às vezes há uma separação, ela divulsiona a camada média da interna. O que acontece? Essa camada interna, ela entra para a luz do vaso sanguíneo e acaba entupindo
Pronto, aí o sangue não passa. E toda vez que o sangue não passa na coronária, acontece o quê? Infarto. E essa é uma possibilidade bem plausível, porque a gente sabe que um dos fatores que proporcionam isso é hipertensão. Às vezes o paciente não tem placa de gordura e está bem, está ígido, mas ele tem um pico hipertensivo, ele pode levar essa dissecção e aí sim acabar levar ao infarto. E como ele estava, parece falar, estava no vestiário, uma coisa assim, antes do jogo, essa é uma possibilidade bem plausível. E como quinto motivo, nós vamos colocar aqui as condições genéticas. Sim, ele pode ter dado do gene, do pai e da mãe. E a mais comum delas, hipercolesterolemia familiar. Ora, vamos lá pegar pelo nome. Hiper quer dizer muito. Colesterolemia vem de colesterol. E mia no sangue. Então, é muito colesterol no sangue, mas é de origem familiar, não é de origem alimentar. Isso é que nem o meu caso. Eu tenho um colesterol muito alto, que é de origem familiar. Herdei da minha mãe, provavelmente herdou do meu avô, e mesmo sendo vegano. Então, assim, não é só alimentação, isso é importante você saber. Isso pode acontecer. Essa eu já acho um pouco mais difícil, por quê? Porque um atleta desse, antes dele ser contratado, aí ele passa por uma bateria de exames. Eles já iriam ver isso aí, já estaria usando medicamento. Eu acho essa pouco provável, mas entra aí no rol das possibilidades. E o sexto motivo, uso de drogas. Seja ela drogas lícitas, como alguns medicamentos, as drogas ilícitas e o álcool. Sim, tudo isso aí pode proporcionar. Como, por exemplo, qual que é o mais comum que a gente pega em pronto-socorro? O uso de cocaína. Ou remédio bom para levar ao infarto. Por quê? Porque a cocaína ela faz que nem lá o espasmo da artéria coronária. Ela fecha a artéria, aí a pessoa infarta. Quando abre, já ficou o infarto, já ficou o dano para o resto da vida. Então, é também mais uma possibilidade. Eu não acho que isso aí seja muito provável, não. O atleta, o cara que está querendo construir a carreira dele, mas, como minha finalidade aqui é trazer possibilidades, essa é mais uma das possibilidades. Vamos agora para a nossa sétima causa, que é o quê? Trombose. Trombose é a formação de um trombo, de um coágulo. Vamos pegar, por exemplo, imagine que ele tem uma placa de gordura de 40%. Sim, isso é plausível. Pode acontecer. Imagina que, vamos pegar duas situações aqui. Ele tem uma questão genética, ela quer hipercolesterolemia, então ele é jovem, já tem uma placa de gordura de 40%. Aí ele está no estresse, a pressão dele vai lá em cima, bate na placa de gordura, ela quebra. Quando ela quebra, é igual uma ferida. O que acontece quando a gente tem uma ferida? O sangue coagula e aí forma o trombo. E aí o que acontece? Entope rapidamente. Em menos de 5 minutos, forma o coágulo, entope e a pessoa acaba infartando. E aí eu sei que nesse momento alguns vão falar o seguinte: Doutor Cota, essa trombose não é aquela mesma trombose daquela vacina que foi utilizada, que aumentou o risco de trombose? Sim, pode ser sim. Não é descartado. Veja, não tem como eu falar, doutor Cota, não sei. Tudo que eu estou passando para vocês aqui, eu só trouxe para vocês possibilidades. Quem vai poder falar melhor é o médico que acompanha ele, que sabe do caso. Eu estou trazendo o que para vocês aqui? As informações das possibilidades. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que tem uma vida saudável, que não tem hipertensão, que não tem diabetes, que não tem colesterol, que está isento do infarto. Não, todos nós estamos sujeitos. Todos. Bem, mas de nada adianta tudo isso que eu falei aqui para vocês, porque no final das contas, é a família que está lá em luto. Então fica aqui as minhas sinceras condolências e que eu peço a Deus que conforte agora toda a família e que ampare o nosso irmão que já está lá no plano espiritual. Deus te abençoe, Gabriel.